Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Venga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo eu resolvi retornar aqui para fazer mais um vídeo comentando a respeito do nosso Brasil e da situação que nós estamos vivendo aqui no cenário geopolítico, principalmente na América Latina. Hoje eu vou falar sobre o discurso dos fanfarrões da América Latina. Recentemente a gente está assistindo aí cenas de bravatas do Maduro, lá do Nicolás Maduro na Venezuela, bradando, e isso foi visto nas redes de TV, nas redes sociais, e ele aparecendo e bradando: venham a Miraflores, venham por mim, covardes. Ele bradou isso, fanfarroneou, disse que havia a soberania da Venezuela e aquela coisa toda, e apesar de tudo, o Donald Trump falou para ele: não, se rende, vamos parar com isso, a gente quer investigar o narcotráfico. Ficou ali, cercou ali o Mar do Caribe, e o Nicolás Maduro: venham por mim, covardes, botou um monte de cabo de vassoura na população, disse que estavam armados e prontos. Os covardes vieram. Em menos de 30 minutos, 200 homens das forças especiais americanas tomaram a Venezuela, tomaram Caracas, dominaram tudo e levaram Maduro embora. E os militares venezuelanos nem tempo de acordar tiveram. Não conseguiram ligar um tanque, não conseguiram colocar o pente num fuzil. E o povo, com o cabo de vassoura que o Maduro armou, continuou dormindo em suas casas e filmando e gritando: viva a Venezuela livre! Tem agora uns idiotas lá que são esquerdopatas, que aí estão dizendo que querem o Maduro de volta, e essa palhaçada toda. Bom, seja como for, nós temos agora o presidente da Colômbia, também lá, fanfarroneando, que não, que se vier na Colômbia, ele que é um guerrilheiro esquerdopata, financiado pelas Farc, né, guerrilheiro armado, diz que jurou não pegar em armas, mas se os Estados Unidos tentarem intervir na Venezuela, ele vai pegar em armas novamente. Outro fanfarrão que se cobre, tenta se colocar embaixo do discurso da soberania nacional. Por outro lado, nós temos aqui um idiota útil, chamado Lula, que é outro fanfarrão, que fanfarroneou contra o dólar, dizendo que tinha que tirar o dólar da economia, que os americanos são imperialistas e que ele é o cara. O Donald Trump sancionou o Brasil absurdamente, ele foi lá, implorou, pediu, como ele sempre fez, porque sempre foi um covarde, porque quando ele fazia as greves que ele vendia aqui no ABC, quando ele era preso, ele implorava, pedia pelo amor de Deus e entregava os colegas dele, líderes das greves. Ele sempre fazia isso, ele era sempre o coitadinho. O vagabundo, como sempre, traidor, covarde. Mas fanfarrão, sempre foi fanfarrão. E como fanfarrão, agora, além de fanfarrão, é um idiota útil. Então, fanfarroneou, conseguiu suspender as sanções, até a Magnitsky lá do Alexandre, ele suspendeu. E aí, prendendo um amigo dele, Maduro, ele começou a fanfarronear novamente, a alardear que o imperialismo, que isso violaram a soberania nacional da Venezuela e tal. Agora, os comparsas dele pediram para ele diminuir o tom antes que o Trump resolva vir aqui. O que ninguém está entendendo nisso tudo é que o Lula sempre foi um fanfarrão, um palhaço, mas ele, na verdade, é um idiota útil. O que o povo não entende é que o sistema é que governa, não é o Lula. Então agora mandaram ele calar a boquinha, só fazer lá um discursinho, uma narrativa de repúdio, para que ninguém venha intervir aqui, porque se houvesse uma intervenção americana aqui, atrapalharia as ideias do sistema. O mesmo sistema que derrubou Lula, que derrubou Dilma, quando era interessante para que eles assumissem o poder. Porque quem é Lula? Lula é um idiota útil que pensa ser presidente, ele está presidente, sentado na cadeira, mas ele não é o presidente, ele é um idiota governado por um sistema que não aparece nunca e que, se der errado as falcatruas,
é ele que segura e vai em cana. Bom, quando ele foi em cana anteriormente, o sistema falou, agora nós temos o poder. O que o sistema não contava é que ia aparecer uma peça nova no jogo, já é o Bolsonaro. Bolsonaro atrapalhou os planos do sistema, governou 4 anos, fez um monte de churumela. Se ao invés de fazer isso ele tivesse governado mais e falado menos, talvez ele tivesse sido reeleito. Mas o sistema não aguentou isso, resolveram então fazer o quê? Tirar da cadeia o único cara que tinha condições, porque apesar dele ser um idiota, dele ter um QI abaixo da média, o Lula tem um dom de falar, de convencer as pessoas que ele é credível, que podem acreditar nele, mas ele é um vagabundo, ele é um burro. Um idiota útil, mas aí falou para todo mundo, o pessoal acreditou, anularam a sentença dele numa jogadinha, dizendo que a Justiça Federal de Curitiba não podia julgar ele em Curitiba, porque os crimes dele foram em Brasília, anularam a sentença, se bem que Justiça Federal, no meu entender, é federal, né? Ela é federal e por isso ela pode julgar crimes cometidos no Brasil, se tiver réus no estado onde ela tem a jurisdição. Enfim, anularam a sentença, o cara está mais velho do que andar para trás, mais velho do que crocodilo antigo, e aí foram prescrevendo as penas, porque elas prescrevem individualmente quando o réu está solto. Se ele estivesse cumprindo, elas estariam unificadas. Como ele está solto, elas prescrevem individualmente. E ele se safou e pôde se candidatar. Agora ele está ali fazendo aquilo que ele sempre fez, aparelhando, alardeando, alastrando a corrupção desenfreada, perseguindo inimigos políticos, que é exatamente isso que o sistema fala. E bradando sobre soberania, porque ele tem medo que os gringos venham aqui e mexam com ele. Mas vamos falar sobre soberania. O que é soberania? Vamos lá. Em sentido amplo, a soberania nacional refere-se ao poder de mando de última instância dentro de uma sociedade política, sendo a autoridade suprema que não reconhece nenhum outro poder superior a si mesma, seja interno ou externamente. E a contradição desses fanfarrões, ditadores corruptos, verdadeiros déspotas, é gritante, pois usam o verbete soberania de forma distorcida, apenas para tentar se safar das merdas que eles fazem, tentando atrair a atenção e a piedade de outros países. Eles confundem lá o repúdio que a Rússia, que a China e alguns outros países tiveram contra a ação dos Estados Unidos, porque eles são obrigados a repudiar, por causa desse papo de violência politicamente correto, mas esquecem que repúdio não significa eu vou pegar em arma também para defender a Venezuela. Você não vai ver China, Rússia, França, ninguém pegar em arma, vir aqui nos Estados Unidos e falar solta o Maduro, se não, eu não vou falar nada porque se o americano for lá, toma eles também. Essa é a merda. Vamos ter uma terceira guerra mundial, vai sobrar um monte de idiota aí virando zumbi, os americanos não estão nem aí com isso. A grande verdade é que a quebra da soberania não é um outro país invadir aqui, ela acontece também internamente. E como ela acontece internamente? Vamos lá. Ditadores e líderes corruptos violam a soberania de um país ao corroer as instituições democráticas internas e muitas vezes abrir caminho para interferência externa, que foi o que o Maduro fez. É o que o cara da Colômbia está tentando fazer, que é um imbecil, um idiota útil que pensa ser presidente do Brasil, está tentando fazer, mas que o sistema não vai deixar, porque senão atrapalha o sistema. A soberania é fundamentalmente o direito do Estado governar a si mesmo sem interferência externa. No entanto, esses líderes corruptos, vagabundos como Lula, Maduro e o cara da Venezuela, minam essa capacidade por meio de várias ações. Quais são as ações que violam internamente a soberania? Centralização do poder, destroem ou previnem a formação de estruturas e instituições que poderiam servir como contrapesos, como o judiciário independente, Assembleia Legislativa independente, entre outras, inclusive as Forças Armadas. A supressão de direitos, eles reprimem a mídia, prendem opositores políticos e usam a força, incluindo tortura e assassinato, contra seus próprios cidadãos, o que enfraquece o tecido social e a capacidade da população de determinar seu próprio destino. Corrupção sistêmica, meu Deus, onde será que a gente viu isso?
A corrupção não é apenas um desvio de fundos, é um sistema que desvia recursos públicos, dinheiro, bens naturais como o petróleo, para ganhos privados, enfraquecendo a economia e a capacidade do governo de fornecer serviços básicos. Isso torna o país financeiramente vulnerável. E, por fim, a falta de transparência, a censura e a falta de investigação comum em ditaduras permitem que a corrupção cresça sem controle, impedindo a responsabilização dos culpados e a fiscalização por parte da sociedade. Onde será que a gente está vendo isso hoje? O Maduro está preso lá, não tem mais isso. A Colômbia a gente não está vendo nada porque nós não moramos lá. Onde será que nós estamos vendo isso aí? Controle de poder, supressão de direitos, corrupção sistêmica e falta de transparência, com prisão de opositores, perseguição, aparelhamento do judiciário, das Forças Armadas e das instituições democráticas. Onde nós estamos vendo isso? Mas aí aparece o idiota útil que está sentado na cadeira de presidente, pensando que é presidente, mas não é, falando de soberania, de democracia. Que democracia nós estamos vendo aí? A quebra da soberania nacional com as atitudes desse imbecil que se acha presidente. O que ele não sabe é que o sistema que derrubou ele agora, no passado, para tomar o poder, sem Bolsonaro, e sem que apareça nenhuma peça nova no jogo, porque eles estão se certificando que não vai ter nenhuma carta tirada da manga, nenhum mito, nenhum novo salvador da pátria, o sistema agora vai derrubar ele. Eles vão escolher alguém do próprio sistema, colocar lá, mas o sistema oculto continua. Quem é esse sistema? Quem são esses que realmente governam? Ah, mas aí é que tá, né? Aí quem realmente governa não é o velho da van, mas quem realmente governa são banqueiros, são o pessoal de esquerda, aqueles tecnocratas de esquerda que não aparecem, que ficam milionários às custas de idiotas úteis que votam na esquerda. Mas aí quando derrubarem o Lula, vai aparecer a população de direita achando, agora sim a direita derrubou o Lula está fora. Não é a direita que derrubou o Lula, não é a esquerda que derrubou o Bolsonaro. Quem derrubou o Bolsonaro, quem derrubou o Lula no passado foi o sistema. Quem derrubou o Bolsonaro agora em 2022 foi o sistema. Quem vai derrubar o Lula agora nas próximas eleições vai ser o sistema e quem vai governar vai ser o sistema. E o povo que achava que nós éramos gado, que o pessoal que apoiou o Bolsonaro, e eu não estou dizendo que Bolsonaro é um herói, que ele era um mito, salvador da pátria, porque não era. Ele foi apenas um cara que apareceu do nada e não jogou segundo as cartas do sistema. Ele quis fazer o jogo dele. E ficou com churumela. Se ao invés de ele ficar com churumela ele governasse, talvez ele estivesse lá. Mas aí, ele ficou com churumelas e todo mundo chamou os bolsonaristas de gado. O que ninguém sabe é que os únicos 4 anos que o brasileiro deixou de ser gado foi no governo Bolsonaro. De lá para cá, antes do governo Bolsonaro, quem governava era o sistema e o povo era gado. Durante o governo Bolsonaro, nós tivemos a pandemia, tivemos uma série de coisas, mas o povo podia fazer, falar, reclamar, xingar, ficar na porta de quartéis. Bolsonaro saiu, o povo submisso voltou para suas casas, quem não voltou foi preso, todo mundo agora tem medo de falar. Estamos no curral da esquerda, que se diz esquerda, mas que não é esquerda, e agora sim, nós somos verdadeiros gados e ainda não aprendemos que ser gado não é seguir alguém que peitou o sistema. Ser gado é aceitar o sistema e nós estamos aceitando. E o brasileiro não tem como se safar disso. Será que o Trump invadir aqui vai resolver? Não vai, o sistema está enraizado aqui, é um câncer dentro da nação. E para que a gente se safe disso, pessoal, é apenas buscando cultura, parando de defender mitos, porque mitos são coisas que não existem. Mitologia grega, alguém já viu Thor, Zeus, Odin? Alguém já viu Netuno? Não, ninguém nunca viu. Alguém já viu um unicórnio voando por aí? Isso são mitos. Nós temos que passar agora a pensar em verdades, naquele que poderia realmente fazer algo pelo Brasil, ao invés de ficar chamando um de gado e o outro de burro.
Todos nós somos gado, todos nós somos burros enquanto nos deixarmos levar pelo sistema que governa oculto e usa idiotas úteis, como Lula da Silva, como Dilma, como outros que estão por aí. Até o próprio Bolsonaro o sistema usou para depois derrubar. Enfim, precisamos acordar. O que não dizem e falam sobre soberania de medo que haja intervenção externa, para se defender e ficarem ocultos. O que eles não dizem é que a nossa soberania já está sendo desrespeitada há muito tempo pelo sistema corrupto. Não apenas por Lula, como já disse, que é apenas um idiota útil que está presidente da República, mas que não é e jamais foi presidente. É contra esse sistema que nós temos que acordar, lutar e parar de mugir dentro dos currais que eles nos colocam todos os dias, dividindo o povo entre brancos, pretos, direita, esquerda, gado e jumento. Todos nós somos jumentos, gados, pretos, brancos, não importa quem somos nós. Nós somos brasileiros e estamos sendo feitos de gado e jumentos, porque uma manada de jumentos também fica em curral. Bom dia, boa tarde, boa noite.